Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre direito eleitoral. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do Que Concursos. Você está no canal do YouTube. Se você chegou aqui sem material, não tem problema. Você pode baixá-lo no link que está na descrição do vídeo ou ainda acessar o material no blog Professora Raquel Tinoco ou no link que está na bio do Instagram, @profraqueltinoco. Não haverá interação ao vivo porque esta aula é gravada, mas caso você tenha alguma dúvida, você pode encaminhá-la para o blog Professora Raquel Tinoco ou ainda para o direct do Instagram, @profraqueltinoco. Mais um tema proposto pelo Que Concursos para a série Revisão de Direito Eleitoral, tema para analista judiciário, área judiciária, apuração. Vamos analisar, então, mais essa fase do processo eleitoral sob a ótica do Código Eleitoral e também da Lei 9504 de 1997. Então, já compartilho com você a tela para que a nossa conversa comece agora. Mas antes de falarmos especificamente sobre a fase de votação, vamos conhecer alguns dispositivos que são importantíssimos para a sua prova e que as bancas adoram explorar. A Polícia dos Trabalhos Eleitorais. Quem detém o poder de polícia durante o processo de votação? Então vem comigo, vamos conhecer esses dispositivos que despencam em prova quando a banca quer falar sobre Código Eleitoral, fase de votação. Polícia dos Trabalhos Eleitorais. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a Polícia dos Trabalhos Eleitorais. Então vemos aqui nesse momento duas autoridades. O presidente da mesa receptora é, sim, a autoridade durante o processo de votação. E, lógico, o juiz eleitoral, muito mais, pode exercer o poder de polícia durante os trabalhos das eleições. Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus membros, os candidatos, um fiscal, um delegado de cada partido e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor. O presidente de mesa, veja, quem trata o presidente de mesa como autoridade durante os trabalhos de votação é o próprio Código Eleitoral. O presidente de mesa, que é, durante os trabalhos, a autoridade superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem e compostura devidas e estiver praticando qualquer ato atentatório da liberdade eleitoral. No funcionamento da mesa receptora, nenhuma autoridade estranha à sua composição pode interferir, salvo o juiz eleitoral. Então, a única autoridade que pode interferir no funcionamento da mesa receptora é o juiz eleitoral. A Força Armada conservar-se-á a 100 metros da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da votação ou nele penetrar sem autorização do presidente da mesa. A Força Armada conservar-se-á a 100 metros do local de votação. O local de votação é a sessão eleitoral. Então, a Força Armada, a Força Armada conservar-se-á a 100 metros. A 100 metros do local de votação, que é a sessão eleitoral, e não pode se aproximar nem ingressar na sessão eleitoral sem autorização do presidente da mesa receptora. Encerrada a fase de votação, passamos então à apuração dos votos. Nós temos no Código Eleitoral os órgãos responsáveis por essa fase, por esse ato de apuração. Veja, mais uma vez, essa fase do processo eleitoral tem fundamento principalmente nos dispositivos do Código Eleitoral. Então, hoje você encontra no Código Eleitoral muitos dispositivos que já não são mais
os dispositivos que regem o processo de apuração. Estamos, em regra, falando de votação eletrônica para os dias atuais. Então, a votação é eletrônica, a apuração é eletrônica, o que demanda um tempo muito menor para que boletins parciais e o resultado total das eleições seja divulgado. O Código não trabalha dessa forma. O Código trabalha com a votação e a apuração convencional. O Código até cita, em determinados momentos, a possibilidade da votação manual e apuração eletrônica. Mas essa apuração eletrônica ou totalização de votos estará prevista, sim, na Lei 9504 de 1997. Então, vem comigo. Fase de apuração. Apuração de votos. Quem são os órgãos apuradores segundo o Código Eleitoral? Cabe ao Tribunal Superior Eleitoral a apuração nas eleições para presidente e vice. Cabe ao Tribunal Regional Eleitoral respectivo a apuração para as eleições gerais, ou seja, estaduais, distritais e federais. Governador e vice, deputados estaduais, deputados distritais e senadores. E cabe à Junta Eleitoral. Cabe à Junta Eleitoral a apuração para as eleições de prefeito e vice e vereadores. Então, veja, aqui o órgão apurador é a Junta Eleitoral e não o juiz eleitoral. Você também consegue perceber que todos os órgãos aqui são colegiados. Estamos diante de órgãos colegiados. Então, esses órgãos colegiados vão decidir em conjunto. Principalmente a junta. Por quê? A junta é presidida pelo juiz eleitoral. E você sabe que o único órgão singular da justiça eleitoral é o juiz eleitoral. Ele decide de forma singular. Ele não precisa de outros membros para proferir suas sentenças, suas decisões. Ele estará compondo a junta como órgão colegiado. Então, as decisões da junta não cabem ao juiz eleitoral necessariamente, cabem à junta eleitoral. Então, vem para cá, vamos conferir o artigo do Código Eleitoral que trata da competência para a apuração. A apuração compete às juntas eleitorais quanto às eleições realizadas na zona eleitoral sob a sua jurisdição. Você sabe que nós temos municípios com mais de uma zona eleitoral. E na fase de apuração, eu terei para essa zona eleitoral pelo menos uma junta eleitoral. Então, sim, pode ser que eu tenha mais de uma zona, mais de uma junta dentro daquele território. Então, como acontece essa fase de apuração? Por isso, o Código Eleitoral fala que cabe à junta a apuração no território da zona que está sob a sua jurisdição, porque eu posso ter mais de uma junta dentro daquele território. Todas as vezes que eu tiver mais de uma junta eleitoral dentro de um território, uma será responsável pela totalização de votos nas eleições municipais, porque nas eleições estaduais e federais, além, lógico, da eleição presidencial que acontece simultaneamente, as juntas vão fazendo essa apuração de votos ali na zona eleitoral sob a sua jurisdição e vão transmitindo esses resultados parciais aos tribunais regionais eleitorais que vão totalizar os votos das eleições que estão sob a sua jurisdição e transmitir parcialmente os votos ao TSE para que haja a apuração e totalização de votos para presidente e vice-presidente da República. Por isso, você tem apuração total e apuração parcial. Vamos! Então, cabe às juntas eleitorais apurar as eleições realizadas sob a sua jurisdição ou na zona eleitoral sob a sua jurisdição. Cabe aos tribunais regionais apurar as eleições referentes, ou seja, a apuração compete aos tribunais regionais, a referente às eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual, olha aqui, de acordo com os resultados
parciais enviados pelas juntas eleitorais. O mesmo vai acontecer no TSE. Ao TSE, nas eleições para presidente e vice-presidente da República, pelos resultados parciais remetidos pelos tribunais regionais. É lógico. O TRE, a junta não tem como apurar uma eleição estadual. Veja, a jurisdição da junta é menor. Então, ela só tem visão sobre aquilo que está dentro da sua jurisdição. Então, ela não tem como totalizar votos para uma eleição estadual, ela não tem essa competência, ela não tem essa jurisdição. Assim como o TRE não tem como totalizar votos em uma eleição presidencial. Por quê? A eleição presidencial acontece em todo o Brasil. Então, só quem pode totalizar os votos e tem competência para isso é o TSE. Por isso, alguns remetem resultados parciais para que outros totalizem. Agora, em se tratando de uma eleição municipal, se naquele município só houver uma junta, ela será responsável pela apuração e pela totalização de votos para aquela eleição municipal na zona, sob sua jurisdição. Então, vamos começar a conhecer o procedimento de apuração de votos nas juntas eleitorais. Vamos relembrar a composição das juntas para que a gente converse sobre essas fases de apuração que acontecem em seu âmbito. Então, juntas são constituídas pelos tribunais regionais eleitorais respectivos. As juntas são compostas por um presidente, que é um juiz de direito, não necessariamente um juiz eleitoral, e 2 ou 4 cidadãos. Os nomes dos membros das juntas eleitorais são publicados até 10 dias antes da nomeação. Então, até 10 dias antes da nomeação, publicação dos nomes. A partir da publicação, partidos políticos podem impugnar os nomes constantes daquela publicação. Havendo impugnação, ela segue para a decisão. Isso pode resultar na substituição dos nomes que foram indicados para a junta. Não havendo impugnação ou sendo ela indeferida, a junta será nomeada no prazo de 60 dias antes do pleito pelo presidente do TRE. Nomeação 60 dias antes do pleito pelo presidente do TRE. Segundo o Código Eleitoral, a apuração começa no dia seguinte. Então, a eleição acontece, no dia seguinte começa a apuração e, salvo motivo justificado para que essa apuração seja concluída ou para prorrogação de sua conclusão, ela deve terminar no prazo de 10 dias, deve terminar dentro de 10 dias. É óbvio que hoje, com a votação e a apuração eletrônicas, esse prazo não é mais utilizado como regra. Entendeu? Então, como funciona hoje? Hoje, segundo as próprias instruções do TSE, a apuração vai começar após as 17 horas com o recebimento da primeira urna. Não pode começar antes das 17 porque gera nulidade, já que a votação deve ser encerrada às 17 horas, em regra, salvo se houver eleitor aguardando para o voto. E aí, senhas, eleitores vão sendo chamados e ela vai perdurar enquanto houver eleitor com senha aguardando para votar. Então, hoje, após as 17 horas, primeira urna recebida, a apuração começa. A apuração hoje é transmissão de dados, a não ser que eu tenha, lógico, uma votação manual. Em sendo a votação manual, ainda assim a apuração poderá ser eletrônica, porque os votos vão sendo inseridos nesse sistema para que ele possa transmitir dados e calcular automaticamente os resultados parciais e totais. Então, segundo o Código Eleitoral, a apuração na junta começará no dia seguinte ao das eleições e, salvo motivo justificado, deverá terminar dentro de 10 dias. Iniciada a apuração, os trabalhos não serão interrompidos aos sábados, domingos e feriados, devendo a junta funcionar das 8 às 18 horas, pelo menos. Em caso de impossibilidade de observância do prazo previsto neste artigo,
o fato deverá ser imediatamente justificado perante o Tribunal Regional, mencionando-se as horas ou os dias necessários para o adiamento, que não poderá exceder a 5 dias. Então, o Código regulamentando todos os detalhes da apuração junto a cada um desses órgãos. Havendo conveniência em razão do número de urnas a apurar, a junta poderá subdividir-se em turmas, até o limite de 5, todas presididas por algum dos seus componentes. A possibilidade da divisão da junta em turmas aparece também no artigo 38 do Código Eleitoral. Lá você tem a previsão de que todas as vezes que você tiver mais de 10 urnas a apurar, a nomeação de escrutinadores é obrigatória. Quem são os escrutinadores? Os membros das turmas de escrutínio. Urnas por cédulas, porque a presença do escrutinador pode ser necessária quando a apuração for convencional. Então, venho para cá, vamos conferir no Código Eleitoral o dispositivo que trata da matéria. Ao presidente da junta é facultado nomear dentre cidadãos de notória idoneidade escrutinadores e auxiliares em número capaz de atender à boa marcha dos trabalhos. É obrigatória essa nomeação sempre que houver mais de 10 urnas a apurar. Volto para cá. Então, havendo conveniência, em razão do tamanho, ou do número, em razão do número de urnas a apurar, a junta poderá subdividir-se em turmas de escrutínio, até o limite de 5 turmas, todas as turmas presididas por algum dos componentes da junta. As dúvidas que forem levantadas em cada turma serão decididas por maioria de votos da junta. Toma cuidado. As dúvidas que forem levantadas em cada turma serão decididas por maioria de votos dos membros da junta. À medida que a apuração avança, à medida que os votos vão sendo apurados, é possível a impugnação. É possível a impugnação à apuração feita pela junta. Então, vejamos, à medida que os votos forem sendo apurados, poderão os fiscais e delegados de partido, assim como os candidatos, então veja, poderão os fiscais e delegados de partido, assim como os candidatos, apresentar impugnações que serão decididas de plano pela junta. Por que decididas de plano? Decididas na hora. Veja, eu estou na fase de apuração. Tudo aqui é para ontem. Tudo acontece aqui em um prazo muito curto, porque as juntas precisam resolver as impugnações que estão sendo oferecidas para que haja a possibilidade de recurso contra a decisão da junta na impugnação. E tudo isso está acontecendo esperando-se o resultado da apuração naquela zona eleitoral, naquela junta eleitoral. Então, por isso, elas precisam decidir na hora, decidir de plano. Então, veja, impugnações sendo oferecidas são decididas de plano pela junta, elas decidem por maioria de votos e contra a decisão da junta cabe recurso. Então, são as impugnações e recursos durante a apuração realizada pela junta eleitoral. Então, à medida que os votos vão sendo apurados, fiscais, delegados e candidatos podem oferecer impugnação. Ofereceu, a junta tem que decidir de plano. Decidiu, decisão tomada por maioria de votos, decidiu, contra a decisão, cabe recurso imediato. Cabe recurso imediato, como você está vendo, os prazos aqui são curtíssimos. Cabe recurso imediato, interposto verbalmente ou por escrito. Então, a interposição do recurso é imediata. A interposição pode ser verbal ou escrita. A fundamentação do recurso deve acontecer no prazo de 48 horas para que tenha segmento. Então, veja,
de suas decisões, cabe recurso imediato, interposto verbalmente ou por escrito, que deverá ser fundamentado no prazo de 48 horas. Então, nós temos duas situações distintas. Vamos lá. À medida que os votos forem sendo apurados, poderão os fiscais e delegados de partido, assim como os candidatos, apresentar impugnações às juntas eleitorais. A junta decide de plano por maioria de votos. Contra a decisão da junta, cabe recurso imediato ao TRE, interposto verbalmente ou por escrito, fundamentação do recurso em 48 horas, recurso segue ao TRE. Mas e se a junta não recebe a impugnação? Será que o partido político, será que o candidato tem alguma outra possibilidade para que isso chegue ao TRE? Para que a matéria seja de conhecimento do TRE? Tem sim, e a previsão está no artigo 69 da Lei 9504 de 97. Junta não recebe a impugnação. Nesse caso, ela pode ser apresentada diretamente ao TRE, que decidirá em 48 horas, conferindo a impugnação não recebida pela junta eleitoral, pode ser apresentada diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral em 48 horas. Entenda, é a impugnação que não foi recebida pela junta, apresentada em 48 horas diretamente ao TRE, acompanhada de declaração de duas testemunhas, de que a junta se recusou a receber a impugnação. O tribunal decidirá sobre o recebimento em 48 horas, publicando o acórdão na própria sessão de julgamento e transmitindo de imediato o resultado da sua decisão. Certo? Transmitindo de imediato o resultado da sua decisão, o inteiro teor da decisão e da impugnação. Seguindo, não será admitido recurso contra a apuração se não tiver havido impugnação perante a junta no ato da apuração contra as nulidades arguidas. Olha a preclusão. Não será admitido recurso contra a apuração se não tiver havido impugnação perante a junta no momento em que esta apuração está sendo realizada contra as nulidades arguidas. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados. Cumpre aos partidos e coligações, por seus fiscais e delegados devidamente credenciados, e aos candidatos, proceder à instrução dos recursos interpostos contra a apuração, juntando, para tanto, cópia do boletim relativo à urna impugnada, previsão da Lei 9504 de 1997. O presidente da Junta Eleitoral que deixar de receber ou de mencionar em ata os protestos recebidos ou ainda impedir o exercício de fiscalização pelos partidos ou coligações, deverá ser imediatamente afastado. Presidente da Junta Eleitoral. Quem é o presidente da Junta Eleitoral? Você lembra? O presidente da Junta Eleitoral é um juiz de direito. O presidente da Junta Eleitoral é um juiz de direito. Então, se esse juiz de direito deixar de receber as impugnações ou atrapalhar, dificultar, que deixar de receber ou de mencionar em ata os protestos recebidos ou ainda dificultar o exercício de fiscalização, deverá ser imediatamente afastado, além de responder por crime eleitoral. Então, quem está sendo afastado aqui é o presidente da junta. O presidente da junta é o juiz eleitoral ou o juiz de direito, mesmo sem exercer função de juiz eleitoral. Seguindo ainda na Lei 9504 de 97, o boletim de urna. Então, veja, cada urna eletrônica vai emitir, após o processo de votação, boletins de urna, com o resultado da votação em cada uma das urnas nas sessões eleitorais. Quando a votação for
convencional, como eu disse a você, os votos, o resultado daquela urna por cédulas vai ser inserido no sistema para que o sistema faça o cálculo e espeça o chamado boletim daquela urna. Antes, tudo isso era feito manualmente. Os boletins eram preenchidos manualmente com a contagem dos votos, é o escrutínio. Então, os escrutinadores iam contando os votos e iam anotando em um boletim, certo? Hoje tudo isso é feito de forma eletrônica. Então, esse é o chamado boletim de urna, mais conhecido como BU. Então, o boletim de urna, segundo o modelo aprovado pelo TSE, conterá os nomes e os números dos candidatos nela votados. O presidente da mesa receptor é obrigado a entregar cópia do boletim de urna aos partidos e coligações concorrentes ao pleito, cujos representantes o requeiram. Isso já foi questão de prova mais uma vez. O requeiram até 1 hora após a expedição do boletim. O descumprimento do disposto no parágrafo anterior constitui crime, ou seja, se o presidente da mesa receptora deixar de entregar o boletim nesse período se solicitado, ele é passível de crime eleitoral, punível com detenção de 1 a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 1.000 a 5.000 UFIRs. Então, a apuração encerrada, chegou a hora de totalizar os votos, proclamar os votos naquela eleição, se eu estiver diante de uma eleição municipal e essa for a junta responsável pela totalização. Então, ata geral das eleições afixada em local designado pela junta eleitoral por 3 dias. Contra o resultado da ata que está sendo publicada, cabe reclamação dos partidos, coligações ou candidatos em 2 dias. A junta deverá decidir no prazo de 3 dias. Decididas as reclamações, pode-se proclamar o resultado daquela eleição. Então, vimos tópicos importantes da apuração perante as juntas. Seguimos agora para a apuração perante os tribunais regionais eleitorais. Publicação da ata geral das eleições. Prazo de 3 dias para que essa ata geral seja analisada. Reclamação de partidos, coligações e candidatos em 2 dias. Decisão da comissão de apuração. Exatamente. No Tribunal Regional Eleitoral haverá uma comissão de apuração. Então, eu terei no TRE uma comissão que vai fazer essa análise antes de os resultados seguirem para a homologação pelo plenário. Então, venha para cá. Decisão da comissão em 3 dias, caso seja procedente, aditamento do relatório, sessão do TRE. Veja, agora sim, já estamos no plenário do TRE. Totalização dos votos e proclamação dos eleitos. Seguimos para a apuração no TSE. Julgamento pelo TSE, impugnação do relatório, sustentação oral pelos partidos políticos no prazo de 15 minutos, caso seja procedente, alteração na apuração realizada pelo TRE. Veja, lembra que os tribunais regionais eleitorais estão encaminhando resultados parciais. Esses resultados parciais vão passar pelo crivo do TSE até que o resultado seja homologado. É assim que funciona. Então, tribunais regionais eleitorais receberam dados parciais das juntas eleitorais em uma eleição estadual e federal, ou uma eleição distrital e federal para o Distrito Federal. Então, tá bom. Eles terão que analisar esses dados parciais que foram encaminhados pela junta eleitoral. A mesma coisa vai acontecer com o TSE. O TRE não está fazendo uma apuração parcial? Está. Então, nesse caso, antes de totalizar os votos, o TSE
precisará analisar esses resultados que vêm dos TREs. Então, vamos lá, hein? Vou voltar aqui para que você possa entender como funciona. Então, antes de começar a apuração no TRE, ele, TRE, vai constituir uma comissão apuradora composta por 3 dos seus membros, que é essa comissão aqui, ó. Comissão apuradora composta por 3 membros do TRE. Ó, 3 membros do TRE, comissão constituída pelo próprio TRE. Por isso que você tem decisão da comissão e depois decisão do plenário. O mesmo vai acontecer aqui no TSE. TSE, por enquanto, está avaliando os resultados que vieram dos TREs. Então, se a impugnação ao relatório do TSE for procedente, então, ó, veja, a alteração na apuração realizada pelo TRE. 5 dias para levantamento e alteração dos dados. Volta para o relator. Relator faz publicar uma ata geral. Contra o resultado dessa ata, cabe impugnação em 48 horas. Logo após, autos seguem ao Ministério Público, que nesse caso é o Procurador-Geral Eleitoral, porque estamos em sede de TSE. Após a análise e manifestação do MP, relatório final do relator em 48 horas, a aprovação da apuração geral e proclamação dos eleitos pelo TSE. Não esqueça, nós estamos em órgãos colegiados. Esses órgãos colegiados precisam agir dessa forma, né? Então, em se tratando de TRE, em se tratando de TSE, isso é distribuído àquele que vai presidir toda a instrução até levar ao julgamento do plenário. No TRE é uma comissão apuradora, no TSE é um relator. Então, até que se chegue ao momento da totalização de votos e proclamação do resultado daquela eleição. Como isso é abordado em prova? Vamos lá. Em relação às disposições do Código Eleitoral Brasileiro acerca das eleições, julgue os seguintes itens. No processo de apuração, compete aos juízes das zonas eleitorais determinar o quociente eleitoral e o partidário, bem como a distribuição das sobras? Claro que não, isso está errado. Quem faz esse cômputo, que hoje é feito também de forma eletrônica, mas quem determina esses resultados é o órgão apurador. Juiz eleitoral não apura. Quem apura é junta, quem apura é TRE, quem apura é TSE. Juiz eleitoral não apura. Compete aos tribunais regionais eleitorais fazer a apuração parcial das eleições para presidente e vice-presidente da República? Sim, o TRE apura parcialmente as eleições para presidente e vice da República, assim como as juntas eleitorais apuram parcialmente as eleições para governador e vice, para deputados e senadores. Então, resultados parciais encaminhados pela junta ao TRE, TRE recebe, totaliza aquilo que está dentro da sua competência e encaminha ao TSE os resultados parciais da eleição presidencial. Então, sim, cabe ao TRE realizar a apuração parcial para presidente e vice. Com base nas disposições do Código Eleitoral, julgue o seguinte item. Contra a apuração da votação, cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral, ainda que não tenha havido prévia impugnação perante a junta no ato da apuração? Errado. Errado. Nós vimos que não será admitido recurso contra a apuração se não tiver havido impugnação perante a junta no ato da apuração contra as nulidades arguídas. Última questão.
Julgue o seguinte item a respeito da fiscalização das eleições, material e lugares destinados à eleição, início da votação e apuração nas juntas eleitorais, nos TREs e no TSE. Compete às juntas eleitorais dos locais de votação apurar os votos relativos aos candidatos a deputado estadual? Não. A junta vai apurar as eleições que acontecem na zona sob sua jurisdição. Essa assertiva poderia estar correta se aqui houvesse a informação de apuração parcial, como vimos na questão anterior. Aqui, cabe fazer a apuração parcial. Então, sim, a junta faz a apuração parcial em relação às eleições estaduais, distritais e federais. Não tem essa informação, não cabe à junta fazer a apuração, porque a junta apura as eleições na zona sob sua jurisdição. Então, avançamos sobre mais um tópico do seu edital para analista judiciário, área judiciária. Muito obrigada pela sua presença. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.